Partido Progressista, justamente para a gente seguir nesse assunto das enchentes do estado do Rio Grande do Sul e relatar o quanto o Ijuí, né, vereador, tem se mobilizado para ajudar essas pessoas que estão numa verdadeira calamidade em todo o estado do Rio Grande do Sul. A gente fala muito de Porto Alegre porque é o fato que mais chama atenção, mas nós temos na região central, a região do Vale do Taquari, nós temos na região sul do estado agora as águas chegando, também complicando. Então, esses donativos que estão sendo doados pelas pessoas de outras regiões do estado precisam chegar em quem realmente está necessitando. E Ijuí tem dado uma aula de solidariedade. Vereador Chico Ortiz, bom dia, prazer tê-lo aqui no estúdio. Bom dia. Inicio minha fala primeiramente falando do Dia das Mães de ontem, um Dia das Mães completamente diferente, né, para nós aqui gaúchos e por consequência para todo o Brasil, né, porque é um país, é uma federação só, mas de qualquer forma também foi um dia de muito amor, de muita convivência, então nossa saudação a todas as mamães. No meio de todo esse enfrentamento, a nossa vida tem momentos importantes e especiais como o dia de ontem. Em relação a essa peleja, eu te confesso assim, Luciano, é um momento histórico e nós somos testemunhas vivas dele, mas vai requerer também decisões e posturas históricas. Ou seja, diante de tudo que nós estamos enfrentando e que iremos enfrentar, porque eu te diria que muitas vezes numa situação dessas é difícil você avaliar quando a gente chegou ao pico dela e quando a gente começa a tentar retomar, digamos que as nossas mínimas rotinas. Então talvez a gente ainda tenha todo um enfrentamento diferente pela frente, como por exemplo, essa semana está previsto 5,5 metros para o Guaíba, né? Uhum. Nós já estávamos tentando entender quando Porto Alegre voltaria ao normal e ainda essa semana vamos ter mais um índice histórico ao contrário do que a gente quer. Preciso te falar uma coisa que é pessoal. Ontem, o domingo a gente sempre procura estar perto da família, porque é o dia da missa, é o dia de dar uma atenção diferenciada. Estou com 50 anos, pela primeira vez num domingo eu deixei de contemplar o barulho da chuva. Porque, na verdade, ontem o barulho da chuva era uma tristeza, né? Uhum. E chove, né? Chove muito forte. Perdemos mais uma ponte ontem. Por incrível que pareça, essas pontes literalmente unem os lugares, né? A gente, às vezes, não dá muita conta, não dá muita bola, assim, porque é tão natural, né? Você, com a estrada de hoje em dia, com a logística de hoje em dia, você passar por cima de uma ponte. Até o momento que você não dispõe dela, né? Sim. Então, eu vejo que, de uma maneira geral, é hora de nós irmos além, termos toda uma força, essa força é coletiva, e Ijuí está se mostrando mais uma vez o quão protagonista é. Nós somos hoje um centro logístico regional de recolhimento e encaminhamento desses donativos. Eu quero dizer para as pessoas que isso começou de uma forma mais específica há 10 dias, mas sempre é tempo. Então, quem ainda não está engajado, estejam conosco, vai ser necessário. Quem pode doar R$1, esse R$1 será importante. Quem pode doar 1 litro d'água, esse 1 litro d'água será importante. Quem pode doar uma peça de roupa, essa peça de roupa será importante. Uhum. Ou seja, tudo é muito importante. Muitas pessoas estão bem envolvidas. A gente espera que cada um dê o seu melhor. Isso já está acontecendo. Eu noto que há uma coisa que a gente sempre sonhou aqui para Ijuí hoje, que é um engajamento coletivo. Todo mundo puxando para o mesmo lado, né? Tá todo mundo puxando para o mesmo lado. Isso é muito Isso é forte. importante. É muito importante. Muito Isso importante. muda uma comunidade. Nós falávamos muito sobre isso. Quando uma eleição termina, Luciano, as urnas dão o seu recado e começa um trabalho que é novamente de todos imediatamente. Exato. Então, até que tenhamos outros momentos de debate e de discussão e de eleição e de escolha,
A escolha que ocorreu tem que ser respeitada e ela tem que acontecer. Então, temos de trabalhar. E esse trabalho sempre é coletivo. E Juí está dando várias nuances, vários recados, várias lições positivas. Ou seja, pensarmos coletivamente, sermos um centro regional e conseguirmos com as nossas forças atender os nossos irmãos. Ô, vereador, agora a Câmara aprovou em uma sessão... Foi uma sessão ordinária ou extraordinária essa da última? Ordinária mesmo. Na última sexta-feira, aprovou o envio de maquinários do município de Juí a outras cidades que estão, claro, imagina, Juí não sofreu nada em relação ao que outras cidades estão sofrendo, né? Então, o Juí vai encaminhar algum tipo de tecnologia em máquinas para ajudar esses municípios. Como que vocês avaliam essa medida tomada pelo Poder Executivo e aprovada na Câmara acho que foi por unanimidade, né? Sim. Primeiro porque, felizmente, nós não tivemos nenhuma vida perdida aqui em Ijuí diante deste enfrentamento. Isso é uma efetiva bênção, porque nós não tendo vítimas fatais, tudo que a gente tem é um enfrentamento que pode ocorrer com a soma das nossas forças. Eu não atualizei hoje de manhã cedo esse placar nefasto que né? Mas a gente acompanha isso. Eu creio que devemos estar perto já de 140 vítimas, provavelmente. Além do volume de desaparecidos, isso é sempre muito preocupante, né? Porque esse desaparecido poderá vir a ser mais uma vítima mesmo. E Juí, ao contrário disso, né? Não teve, felizmente, nenhuma vítima até agora. Então, alguns desabrigados lá isso. Alguns desalojados, abrigados lá no distrito de Itaí. E a gente sabe que o interior como um todo vai ter toda uma necessidade de atenção, porque esse volume de chuva nessa alto, época, né? Vai gerar depois uma necessidade estrutural muito grande. Mas nós vamos vencer isso. Vamos vencer trabalhando juntos. Mas em relação aos outros municípios, e muitas vezes, Luciano, as pessoas talvez não consigam mensurar isso, mas do que nós estamos falando dos outros municípios numa escala, isso é infinitamente maior. É um enfrentamento grosseiro, sabe? É um perder de estruturas que são básicas. As pessoas perderam tudo, né? Perderam uma vida, né? Hospitais, escolas, prefeitura, Câmara de Vereadores, os negócios das pessoas, as casas das pessoas. Tem municípios mais específicos, como Cruzeiro do Sul, só para citar um exemplo, que teve avenidas varridas. Não é nem uma questão de lavar, é uma questão de nem ter mais. Eldorado do Sul está abaixo d'água. Tem municípios que a gente fala talvez menos, digamos assim, como São Leopoldo. Uma grande parte de São Leopoldo está embaixo d'água, sabe? Claro, é um município pouco mais estruturado, mas chega uma hora que não tem estrutura suficiente de jeito algum, sabe? Não tem. Então, nós entendemos que a ideia do prefeito Andrei, o prefeito Andrei é sempre uma pessoa de um bom trato, de uma lida fácil, de diálogo, é uma pessoa educada. E ele esteve em setembro e novembro com esses prefeitos nestas localidades que tiveram aquele enfrentamento naquela época, e ele foi uma testemunha viva do que eles estavam passando, e ele veio de lá bastante impactado e entendendo da importância de servirmos juntos. E o que foi enviado para a Câmara foi justamente essa proposta, esse projeto. A ideia é que se encaminhe pelo menos um caminhão, uma retro e um lava-jato, por exemplo, porque como somos 497, se nós convergermos as forças dos nem tão atingidos para os muito atingidos, eu tenho certeza que isso será muito bom. A força vai ter que ser de todos os gaúchos, de todas as cidades, para reconstruir o Estado. Não tem jeito. O Estado vai precisar passar por uma reconstrução. Ninguém nunca imaginou que nós estaremos passando por uma calamidade
tamanha. Não é? Aqui a gente está vivendo uma realidade completamente diferente do que está vivendo a região metropolitana, a região dos vales, do Vale do Taquari, principalmente, onde ontem voltou a chover muito forte. Um tornado se formou em Cambará do Sul, rapaz. Um negócio impressionante. Sim, são cenas que a gente tem visto aqui a olho nu, né? E que a gente só via nos filmes de antigamente, né? Quando, aquele filme, por exemplo, que vão em busca lá dos tornados, lá, que era um filme muito bacana, que acho que todo mundo assistiu. Você imagina, aquilo hoje está acontecendo no Rio Grande do Sul, em Cambará. Ontem registrou um tornado, um negócio fora do comum. Só para atualizar aqui, o vereador, o Estado registra 145 mortes já, tá? Em decorrência da enchente. 132 pessoas estão desaparecidas, provavelmente serão encontradas sem vida, né? Que não fizeram nenhum tipo de contato, tomara que não, né? Mas é isso. Tem também a questão das rodovias, que está muito ruim, e nesse momento o Guaíba está alcançando 4 metros e 75 centímetros. Toda aquela região central de Porto Alegre, quem está no YouTube, Marcelo, pode projetar aquele vídeo lá da pessoa motorista chegando, né, na capital gaúcha. Quem chega ali em Porto Alegre se depara logo com uma passarela, se deparava com uma passarela. Você lembra, o vereador? Aquela Sim. passarela que tu atravessava da rodoviária para o outro lado da avenida, né? Aquela passarela já não existe mais. É uma passarela que já acabou, ali foi feito um corredor para passar, então caminhões, carros, enfim, para ajuda das pessoas. Dos dois lados é rio, é água, né? Na entrada de Porto Alegre. Tanto a rodoviária está abaixo d'água, quanto o aeroporto, que fica do outro lado também, abaixo d'água, né? Avenida João Pessoa. Quem conhece um pouquinho da capital ali na entrada, né, pode ter essa visualização. Se eu estou entrando na capital, o primeiro contato que tu tem é com a rodoviária. Aquilo ali hoje é tudo água, está tudo abaixo d'água. O mercado público está abaixo d'água. As estações do metrô que tem ali por perto, tudo abaixo d'água. Então, é uma situação ruim, para não dizer péssimo. É uma situação de calamidade, né, vereador? Então, eu acho que toda ajuda é necessária. O senhor anda muito pelos CTGs. Nós temos, por exemplo, o CTG Farroupilha, que hoje é um centro de distribuição de donativos, né? Eu acho que esse momento também de união dos CTGs é importante, né? Eu fiz uma moção na sexta-feira, que a gente chama, é uma moção de aplauso, mas também de agradecimento, né? De um lado, Luciano, de forma bem ampla, para que todos se sentissem acolhidos, né? Realmente uma moção de gratidão a tudo o que já foi feito. De outro lado, ela também visa motivar para que estes que estão tão engajados continuem e, ao mesmo tempo, quem ainda não estava, venha estar conosco, engajar em favor de todos. Os CTGs, hoje, são muito mais do que centros de tradição e cultura gaúcha. Os CTGs são locais de cidadania, são locais de educação, são locais de convívio, são locais do exercício da vida em sociedade. Eu sou suspeito, porque eu sou absolutamente ligado à causa, tanto ao Fogo de Chão, que eu sou patrão, mas também ao Laureano e ao Farroupilha, porque eu sou um feliz membro destes precursores, da TQG, do Pesqueiro, do Canto de Luça. A gente está sempre muito envolvido com a causa, mas a gente fica muito feliz porque a estrutura dos CTGs são bem significativas, né? São espaços bons, centrais e distribuídos, e Juí tem 11 CTGs, né? Mas cada um da sua forma veio se somar prontamente a essa necessidade. O Farroupilha, dentro dessa dinâmica dos seus 80 anos de história, e é uma história bonita, né? Uma história muito forte. Acredito que nunca passou por isso também, né? E esse ano, inclusive, terá, em julho, a princípio, se tudo for mantido naquela data, o Congresso Tradicionalista Gaúcho. Então, o Farroupilha está justamente envolvido com essas atividades, essas atitudes, essas mobilizações que são regionais e estaduais. E, felizmente, está servindo
como este centro logístico regional, porque é um lugar de fácil acesso, é um lugar de todos, é um lugar popular, é um lugar, digamos, facilitado. E isso é muito bom, isso é muito significativo. Algumas entidades menores, como o próprio meu Fogo de Chão, estão levando os donativos direto lá no Farroupilha. No Farroupilha. Em vez de fazer toda uma estrutura própria e daquela estrutura inicial gerar uma estrutura se concentra secundária, num local só, né? Se concentra num local só ou até nos próprios mercados. E é isso que eu tenho dito para as entidades, para as associações, para os clubes de serviço, para as organizações, para as instituições como um todo. Ao invés de, eventualmente, fazer uma primeira estrutura interna, podem fazer as doações direto no mercado, na ACI, na UET, direto no Farroupilha, porque isso chegará certamente nos destinos necessários.